Tá frio. Show. Pode começar? Então, vamos desligar aí os nossos microfones. Vamos receber a Sandra para fazer a nossa prece de abertura. Vamos respirando profundamente, vamos acalmando nossos corações, vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos para podermos participar desse evangelho. Vamos cobrindo a Irineide com bênçãos de luz para que ela seja clara, para que ela explique e todos nós compreendamos o Evangelho e possamos aplicar em nossas vidas. E agradecidos por mais esse dia, nós vamos falando a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada. Paz a todos. Bem-vinda, Irineide. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos, mais uma vez. Para nós, hoje coube, continuando, né, com Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O texto para a gente hoje é o 147, Mãos em Serviço. Todos me ouvindo? Todos? Sim. Ok. Então, ele começa assim. E Jesus, estendendo as mãos, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. Isso está em Mateus, capítulo 8, versículo 3. Aí nós fomos pesquisar na Bíblia, né, porque eu sempre gosto de ver a origem do texto, que Emmanuel faz o comentário para a gente. E esse texto ele foi extraído da parte narrativa dos 10 milagres. E esse trecho em si, né, e Jesus estendendo as mãos, tocou-o, dizendo, quero ser limpo, está na cura do leproso. Então, na Bíblia está assim, ao descer da montanha, seguiam-no multidões numerosas, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo, Senhor, se queres, tem poder para purificar-me. Ele estendeu as mãos e, tocando-o, disse, eu quero ser purificado. E imediatamente ficou livre de sua lepra. Então, quando nós começamos a estudar, a ler esse texto, nós vemos quantos poderes nós temos nas mãos, né? Nós temos que ter mãos operosas, não é? O passe, ele é transmitido, né? Pode ser transmitido também através das mãos, onde, impondo as mãos, nós estamos emitindo energias para aquela pessoa que está ali no centro para receber o passe, ou aonde quer que ela esteja, podemos ir a um hospital, não sozinho, mas com mais uma pessoa, podemos ir na casa de um doente que não consegue se locomover até a casa espírita. Então, as nossas mãos, elas não podem estar paradas. Como todo o nosso corpo, né? Nós precisamos estar em movimento para que tudo circule perfeito. E aqui, quando ele fala mãos em serviço, nós temos que estar com as mãos nas obras, fazendo o bem, praticando o bem. E assim, ele começa, mãos estendidas. Que nós estejamos com as mãos estendidas sempre para ajudar outras pessoas, para servir, para praticar o bem. Olha que coisa boa, né? Que possamos sempre estender as mãos na prática do bem. Emmanuel continua assim. Quando estiverdes meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram
através dos braços para concretizarem as boas obras. Então, quando nós estivermos orando, quando nós estivermos meditando, nós vamos observar que as grandes mãos, os grandes trabalhos, as grandes obras, elas se realizaram através dos esforços das pessoas com as mãos. A mente planeja, mas as mãos fazem o trabalho. Olha que interessante, não é? Aí, então, quando nós observamos que nós, com as nossas mãos, nós podemos levantar alguém, mas se a gente não tiver o discernimento de fazer o bem, com essas mesmas mãos nós podemos derrubar. Olha só. Precisamos fazer escolhas, e diante das escolhas será a nossa colheita. Então, ontem à noite eu estava assistindo uma live do Haroldo Dutra, e ele disse assim, houve um comentário, né? E ele falou assim, que tudo começa no nosso campo de ideia. No nosso campo de ideias se concretizam as ações. Sendo assim, se nós estivermos pensando no bem, se nós estivermos com pensamento elevado, a consequência do bem retorna para nós. E aí perguntaram para ele assim, pensando no bem, mas de repente eu não faço mal, mas um pensamento ruim me vem à mente, né? Ele falou, isso você consegue trabalhar através de treinamento, através da meditação e oração. Olha que interessante. Porque a partir do momento que nós estamos pensando, mesmo que nós não coloque as nossas mãos em obra para fazer coisas ruins com as nossas mãos, mas o nosso pensamento está plasmando. E ele falou que em seguida isso volta para a gente. Pode ser não numa sequência muito rápida, mas isso volta para a gente. Né? Então, nós temos que ter em mente que o nosso pensamento é tudo criado na nossa mente, e as nossas mãos podem estar fazendo. Agora, depende do que pensamos, depende do que queremos, depende da forma como agimos. Né? Ele continua assim, cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, cada casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Emmanuel, ele sempre traz um aprendizado para a gente, mas para a gente trazer para coisa concreta, não é? Então, aqui nós vemos, quando ele fala isso, de situações que estavam operosas na construção de cidades, onde civilizações viveram e progrediram, as indústrias que sustentaram o povo através do trabalho, e através das mãos forneciam os alimentos. Eu fico pensando, né? Às vezes a gente lê determinados textos e passa tudo batido. Nós já estudamos esse evangelho há anos atrás, em 2014, Palavras de Vida Eterna, no curso que nós fazíamos à noite. E quando eu peguei essa Mãos em Serviço, era a impressão que eu tive que eu estava lendo a primeira vez. Não é? Porque passam coisas que você não vai no profundo do texto. E Emmanuel, às vezes ele é claro, mas às vezes ele deixa palavras nas entrelinhas para que a gente possa ir buscar. Não é? Ele continua assim, médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Aqui ele está nos dando uma ideia que médicos estudam, e que, mas no trato com o ser, com a pessoa, é que ele vai realmente praticar aquilo que ele estudou. Então, despende inúmeras horas de estudo. Quando a gente quer fazer uma coisa bem feita também, que a gente pega um texto, você tem que despender seu tempo para que você estude. Aí ele fala assim, o médico estudou anos para conquistar o título que possui, para aprender todo o conteúdo. Todavia, é na prática com o outro que vai colocar todo o seu conhecimento. E aí a gente abre um leque, porque aí a gente observa que é nesse momento que todos os profissionais, quando estão em atendimento, que ele trabalha a humildade, que ele consegue enxergar o outro, né? Porque ninguém faz um curso sozinho, ninguém se realiza sozinho.
Tem sempre alguém por trás. Então, ele precisou de alguém antes para ajudá-lo a ter esse título. E depois dele, quantas mãos o ajudaram a chegar até onde ele está? Não é? Por isso que nós temos que ser gratos aos nossos pais, a todos aqueles que estão na nossa retaguarda e sermos gratos por aqueles que estão conosco hoje, porque através deles é que nos dão a sustentação para nós chegarmos onde nós chegamos, não é? Sem isso nós não estaríamos aqui. E hoje conversando com uma pessoa assim bem conhecida que está passando por está passando por uma dificuldade, ela falou assim, e uma pessoa muito próxima de mim foi tão ingrata, ela respondeu para ele assim, já pensou, se não fosse tua mãe, você não estaria aí. Já pensou se ela tivesse cometido a loucura de ter tirado você? Então seja grata a ela, porque é assim que a gente consegue ter uma geração futura prazerosa, conquistando o que ela quer. Quer dizer, hoje eu estava estudando esse texto, saí um pouco, fui até a cidade, quando eu voltei a pessoa me falar isso. Eu falei, é verdade. Como nós temos que ser gratos àqueles que estão na nossa retaguarda e os que estão conosco hoje. Sem eles nós não somos nada, não é? E aí ele continua no livro assim, educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam longo trecho da existência, estendendo as mãos no trabalho da escrita. Então, aqui ele está falando assim de professores, né? Que estudam muito até saber a forma de aplicar tudo aquilo que ele sabe. De ensinar tudo aquilo que ele aprendeu, ou seja, passar para o outro. Passar esse conhecimento para o outro e que ele gasta grande parte de sua existência ensinando o semelhante. Inclusive, crianças a pegarem no lápis. Não é? Então, olha o prazer de um professor. Eu fico vendo assim, eu não sou professora, mas acredito que eu não tenho paciência, embora muitas pessoas olhem para mim e falem assim, nossa, você tem cara de professora. Acho que não tenho, não, porque eu não teria a paciência suficiente para ensinar. Mas eu vejo o prazer de ser um professor, de ser um educador, e você pegar aquelas crianças em tenra idade e você começar a primeira letra do alfabeto. Olha que gratificante, porque, e eu falo sempre assim, todos os professores deveriam ser muito bem remunerados, deveria ser a melhor remuneração que se tem, porque ninguém chega a ser um magistrado, a ser um desembargador, a ser um médico, se não teve primeiro aqueles professores lá embaixo, quando eram pequenos. Né? Então, isso tem que ser muito valorizado. Então, quando ele fala assim, educadores mergulham vários lustros, ou seja, vários anos, quinquênios de sua vida, adquirindo a ciência para poder passar esse conteúdo, você fica vendo, nós temos que ser muito gratos a todos eles mesmo. Não é? Emmanuel continua assim. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos no regaço maternal que nos acolhe. Então, quando nós reencarnamos, nós temos mãos amorosas estendidas para nos acolher. E a cada reencarnação, nós aprendemos um pouco mais. Nós sabemos que nós, enquanto espíritos, não ficamos estagnados, né? Nós precisamos passar, então, aquilo que aprendemos para frente. É como eu sempre falo, o livro na estante, né? O evangelho na estante. Se você deixar o evangelho ou qualquer livro, ele vai ficar empoeirado. Mas se você estiver manuseando esse livro constantemente, você está a cada dia vendo uma lição diferente e se modificando também, não é? Portanto, que possamos estar sempre de mãos abertas para passar ao outro os ensinamentos que aprendemos, não é? Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tenho vergonha de falar tal coisa, eu tenho medo. No começo, quando eu comecei a fazer o comentário do evangelho, eu tremia que nem vara verde, gente, vocês não têm noção. O primeiro evangelho que eu fui comentar no centro, foi a Áurea que me levou, inclusive, Erineide, comentário de segunda-feira, e eu fui fazer. Quando eu olhei na assistência, a Áurea não estava, eu falei assim, graças a Deus, olha que horror, porque assim eu falei, ela que me colocou aqui, me colocou nessa fria, e agora eu vou fazer esse comentário, e a Áurea está ali, e ela tinha saído, coitada, ela e a Adir, para fazer um atendimento na casa de uma pessoa. Quando ela chegou, eu já tinha terminado, eu fiz...
né? Depois eu comentei com ela, ela falou, imagina que besteira, a primeira vez é assim mesmo, tal. Mas a gente vê como a gente ainda é verde nesse sentido de insegurança na realidade. Mas se você tiver estudado, se você tiver a prática do que o Evangelho nos fala, ou pelo menos tentando colocar em prática, não tem por que nem ele falou, não tem por que ter medo, nós não erramos, nós estudamos e estamos ali. E assim, estamos entre irmãos, entre família, não é? E sempre falar baseado no Evangelho, nas obras de Kardec. Isso é primordial, não se pode fugir disso, não é? Ele continua assim: toda refeição para surgir pede braços em movimento. Olha só, toda refeição para surgir pede braços em movimento. Então, aí nós fomos também procurar, tá assim, as mãos trazem o alimento para o corpo, porém, para que esse alimento esteja pronto, ele foi preparado com mãos que ali dispensaram todo o tempo e carinho no seu preparo. E aí, uma vez ouvindo uma palestra lá na Casa Espírita, a gente não se toca, às vezes, das mínimas coisas quando nós estamos fazendo, de você colocar carinho, de você colocar atenção, de você colocar amor, principalmente no preparar o alimento. Principalmente. Porque você vai alimentar pessoas e a sua energia está manipulada ali naquela panela. E aí eu me lembrei de uma situação assim, prática que aconteceu, não comigo, mas com uma pessoa muito próxima, que ela estava passando por uma situação bem caótica. E ela falou assim que ela foi num restaurante e ela estava até para se mudar daqui de Guararema, acabou indo embora por conta de dificuldades que ela teve. E ela trabalhava comigo na época. Ela falou assim que ela estava numa situação tão negra, tão negativa, que ela chegou no restaurante para almoçar, ela colocou tudo que tinha dentro do prato. Quando ela viu, ela se deu naquela montoeira, ela não ia conseguir comer tudo aquilo. Mas aí ela disse que comeu o que aguentou, tal, chegou no serviço, era como se tivesse uma bomba caído no estômago dela. Ela não conseguiu trabalhar, não conseguia pensar, o trabalho da gente sempre foi com muito raciocínio, e ela não conseguia, pediu para ir embora. Aí, como graças a Deus eu tenho ainda bastante liberdade com ela, eu perguntei, mas você acha que foi o alimento que te fez mal? Ela falou, claro que foi, eu comi demais, eu pus muita comida no meu prato, tal. E diante da amizade que nós tínhamos, eu falei, será que você não se envenenou com o seu próprio veneno, com a sua própria situação que você estava passando? Porque diante daquilo que nós estamos passando, se nós não soubermos trabalhar, aqui ele está falando, toda a refeição pede braços em movimento, nós estaríamos em movimento, não estamos prestando atenção naquilo que nós estamos ingerindo, e, consequentemente, os nossos maus pensamentos, as nossas situações, nós vamos ingerindo também. Né? E aí causa aquelas gastrites que a gente não sabe de onde vem, aquelas dores de estômago, aquelas hérnias de hiato, aquelas hérnias epigástricas, né, que a gente sabe que as pessoas têm, e a gente fica pensando de onde que surgiu tudo isso. E aí passou um determinado tempo, tal, né, e quando nós voltamos nesse assunto, ela falou, Irineide, hoje eu consigo entender o que você falou para mim naquela época. Hoje ela é espírita, tal, né? Hoje eu consigo entender o que você falou naquela época, porque realmente o meu estado era assim muito difícil e eu acabei trazendo da minha mente a doença para o meu estômago. Olha, então, por mais que a gente fale, olha, mãos operosas na hora de colocar o alimento na boca, nós temos que estar também com a mente sadia na hora de ingerir esses alimentos, para que a gente não se envenene com os nossos pensamentos. Olha que interessante, não é? Emmanuel continua assim: cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal, sem largar o trabalho que nolo realiza. Então, que possamos refletir sempre, para que a nossa mente esteja clara, esteja aberta, não é? Para o que queremos fazer, e nunca deixar que o trabalho nos consuma totalmente. Nós temos tempo para o trabalho, nós temos mãos operosas para o lazer, nós temos mãos operosas para ajudar e nós temos mãos operosas para concretizar as nossas ações no bem, não é? Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós.
colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Então, Jesus, ele poderia ter mandado qualquer de seus espíritos maiores, qualquer espírito esclarecedor, para estar conosco há mais de 2000 anos. Mas ele resolveu vir pessoalmente para nos deixar os seus ensinamentos, para nos deixar o seu exemplo. Ele veio nos trazer a boa nova. Ele veio nos dizer que não existia mais o olho por olho, o dente por dente. Ele veio nos trazer a lição do amor. Ele veio nos dizer que podemos, sim, ter mãos a trabalho do bem. Podemos ter mãos que ajudam, mãos que auxiliam. Ele passou por todo o sofrimento e trouxe para nós eu falo que é um manancial, porque cada vez que a gente abre o Evangelho, cada vez que a gente abre um livro espírita, a gente vê coisas diferentes. Nós aprendemos a todo momento que estamos lendo. E no último tópico, que é uma lição curta, mas assim muito valorosa, Emmanuel nos diz assim: pensemos nele, o Senhor, pensemos em Jesus. E toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso em débito, lembremos-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Então, toda vez que falam de Jesus pregado na cruz, primeiro que eu procuro não ver Jesus na cruz. Eu procuro ver Jesus sempre sereno, tranquilo, passando esses ensinamentos para a gente. Mas quando falam de Jesus na cruz, o que mais me chama a atenção é a disposição que esse grande ser que teve aqui, embora a situação que ele estava, ele pedir para o Pai perdoar, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Na minha opinião, pequena, foi o maior ensinamento que ele nos deixou. E é o mais difícil de nós trabalharmos. Então, eu gosto muito dessa passagem, mas acaba até me emocionando, porque é muito difícil, quando estamos no meio de um vendaval, alguém vir falar até de perdão para você. Mas vamos pensar em Jesus, sempre nos seus sentimentos. Ele estava cansado. Observamos que Jesus não descansou, principalmente no auxílio com o outro. E Jesus utilizou suas mãos de todas as formas para ajudar. E mesmo com as mãos cravadas na cruz, e mesmo espancadas, não deixou de aplicar seu ensinamento, despedindo-se de todos nós e perdoando a todos e dando a bênção para que João, o mais novo, dizendo para João: ali está a sua mãe, olhando para Maria e dizendo: Maria, aí está o seu filho. Esta lição nos faz ver que não devemos perder tempo em coisas pequenas, mesmo que no momento pareçam enormes. Todavia, tudo passa. Então, a conclusão que nós temos dessas mãos em serviço é que possamos ter sempre mãos operosas para fazer o bem. E o ontem foi ontem. E hoje é o presente que nós temos de praticar isso. E amanhã nós colheremos o que nós plantamos hoje. É uma lição curta, mas que vale a pena a gente parar, raciocinar o que nós estamos fazendo com tudo o que o Pai nos dá, com tudo o que o Mestre nos deixou. Uma boa tarde a todos e muito, muito obrigada. Irineide, Oi, meu irmão. veja bem, olha que interessante, Jesus usou sempre as mãos para servir. No entanto, a primeira coisa que pregaram na cruz foram suas mãos. Você vê? É isso mesmo, meu irmão. É isso mesmo.
obrigada, Neide, foi muito bom. Né? É um texto bom para a gente dar uma paradinha mesmo, né? E a gente lembrar que Jesus escolheu vir homem, servir ao homem, em nenhum momento reclamou, ainda pediu perdão para que o Pai nos perdoasse, né? Nós estamos fazendo o que com esse perdão? Eu não vou nem te responder, porque assim, eu acho que tenho que vir algumas encarnações, infelizmente. É vergonhoso, mas para eu trabalhar esse perdão, eu vou ter que vir algumas encarnações. Torcida do Flamengo. É difícil, é muito difícil. Só a gente prestar atenção em como está o mundo. É. Né? Nós estamos ainda um pouco endurecidos. Mas o que interessa é que a gente hoje já consegue ficar 20 minutos ouvindo falar do Cristo, sem Nossa, bufar. você sabe que eu falo isso, gente, só tomando um tempinho, eu falo isso toda vez que a gente faz o evangelho aqui em casa. Porque se eu fosse ver há anos atrás, antes de eu estar na doutrina espírita mesmo, nunca tive essa reunião familiar de falar de Jesus, falar dos ensinamentos. Eu não sei vocês, mas eu nunca tive essa oportunidade. Então, hoje nós tiramos um dia por semana com todo mundo. Mas desde fevereiro, não sei se vocês souberam, mas minha netinha teve um problema no fêmur e tal, e nós corremos muito com ela. Todos os dias nós temos feito o evangelho, todos os dias. Ai, que Então, bom. uma vez assistindo uma palestra, se não me falha a memória, foi do João Luiz, ele comentou que às vezes a pessoa tem o hábito de fazer uma vez por semana o evangelho. Ele falou, em lugar nenhum está escrito isso. Por que não leiam todos os dias um trecho do evangelho? Gente, não é cansativo. Nós estamos fazendo isso há alguns meses e a sustentação que nos deu no período, agora, graças a Deus, essa fase mais difícil passou, mas a sustentação que nos deu, não dá para a gente mensurar isso, entendeu? E graças a Deus estamos aí, tudo passa. Tudo É o passa. nosso remédio, o evangelho é o nosso remédio. Então, O mestre é o nosso médico, né? O é evangelho é o verdade, nosso remédio é mesmo. verdade, é verdade. Nós Graças estamos a no Deus. caminho, graças a Deus Muito nós estamos no obrigada, caminho. gente. Edeli, a casa é sua. E hoje, para finalizar, né, esse nosso evangelho, vamos refletir. E o que aprendemos hoje, né? Muitas coisas nós já sabíamos, mas a gente passa, né? A gente esquece. E hoje, com essa lembrança, com essa leitura, a explicação da Irineide, realmente volta muita coisa no nosso coração, né? Quanta coisa nós deixamos de fazer. E nós podemos fazer, nós estamos aqui aprendendo. E hoje foi um aprendizado e tanto. Então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade hoje de estarmos aqui. Agradecer aos nossos pais. Gente, agradecer os nossos pais. Agradecer nossos amigos, a nossa família. Temos que estar sempre agradecendo. Todo dia pensar em algo. Muitas coisas para agradecer. Senhor, pedimos que isso tudo fique em nossa mente, que possamos praticar todos os dias o que aprendemos aqui hoje. E juntemos os nossos corações com o coração de Jesus para podermos doar um pouquinho de nós com as vibrações de amor, de carinho, de paz, de saúde para todas as pessoas necessitadas. Vibrar por todos os nossos amigos, vibrar pelos trabalhadores do nosso Centro Natalício de Jesus, vibrar pelos seus assistidos, vibrar, Senhor, por todos que necessitam de um pouquinho de amor, de carinho, vibrar, Senhor, para que todas as pessoas possam ter em seu coração o calor nesses dias tão frios. Agradecemos sempre, Senhor, por todas essas coisas. Agradecemos por tudo que temos, tudo do céu e da terra, Senhor. E essas vibrações, cada um em sua mente, vibre pelaquela pessoa que lembrar nesse momento que está necessitando. Vibremos por todos os doentes, por todos os hospitais, por todos os enfermeiros, médicos, enfim, vibremos pela nossa nação, pelo nosso planeta azul. Agradecemos mais uma vez por tudo que nos ensinaste, Jesus,
por todo o seu ensinamento que deixaste. Vamos colocar em prática. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, nosso Pai maior. Senhor, derramai sobre todos nós a sua luz. Envolva em vosso manto de proteção. Abençoa-nos. Esclareça nossos espíritos, Senhor, e nos dê a sua paz. Que assim seja, graças a Deus, que todos os corações estejam com muita paz, alegria e amor, que possamos doar sempre. Graças a Deus. Muito obrigada, povo lindo. Que Jesus nos abençoe sempre. Amo vocês. Beijo. Eles Obrigada a todos. todos